Princípio da presunção de inocência. Esse assunto, presunção de inocência, provoca muitas divergências. É um assunto de relativa complexidade. Não há acordo. Eu mesmo já pensei de uma maneira e depois alterei a forma de pensar sobre ele. Pois bem, o que é a presunção de inocência? Para dizer o que é presunção de inocência, primeira coisa, o que é uma presunção? Se a gente não definir presunção, não pode definir presunção de inocência. E segundo, esclarecer o que é inocência. Presunção. Presunção é a suposição, a suspeita, a conjectura. Né? Isso é presunção. É uma suposição. E o que é inocência? O que é inocência? Inocente? Primeiro vamos ver o que é culpado. O que é culpa? A culpa pode ser entendida, compreendida em três sentidos, certo? Primeiro, um dos elementos do crime, na doutrina penal. O que é o crime? Fato jurídico, fato típico, antijurídico e culpável. Então existe a culpa, essa culpa da doutrina penal, que é a culpa em sentido estrito, vamos chamar assim. É dessa culpa que trata a presunção de inocência? Não. O que é culpa do ponto de vista... Segundo significado da culpa. Segundo significado. Culpa do ponto de vista processual. Quem é culpado do ponto de vista processual? Quem foi condenado. A culpa processual é uma culpa constituída pela decisão trânsita em julgado. Ela é constituída pela sentença, pela decisão, depois que ela transita em julgado. Ela declara, a sentença declara a culpa penal, ela reconhece a culpa penal e constitui a culpa processual. Então, processualmente, enquanto uma pessoa está respondendo a um processo, do ponto de vista processual, ela não é culpada. Ela só vai ser culpada a partir do momento em que houver uma decisão com trânsito em julgado. Terceiro significado. É a culpa no sentido substancial, culpa em sentido amplo, culpa no seu significado de direito penal. É culpado quem cometeu um crime, fato típico antijurídico culpável. Não é culpado, é inocente quem não cometeu um crime. No processo penal, enquanto está em curso o processo, o acusado é o quê? É culpado do ponto de vista substancial. Ele é ou culpado ou inocente, não se sabe. Está se definindo ali. Né? Então, ou existe uma relação de direito de punir ou uma relação de direito penal de não ser punido, de liberdade. Então, a presunção de culpa, quando se utiliza essa palavra, presunção de inocência, diz respeito à culpa, à inocência no sentido substancial, no sentido amplo da palavra. Cometeu ou não cometeu um crime. Se não cometeu, é inocente. É nesse sentido que se utiliza. E o que é, então, a presunção de inocência? A presunção de inocência é uma exigência normativa que é feita ao psiquismo do juiz.
É uma exigência constitucional, porque é um princípio constitucional. É um dever constitucional do juiz de supor, né? É uma exigência, é o psiquismo do juiz. Em que sentido? De supor que o acusado é inocente. O juiz tem a obrigação legal de psiquicamente supor que o acusado é inocente. Por isso que ele deve avaliar a prova e interpretar a lei de forma favorável ao acusado. E aí alguém indaga assim, mas como é que existe a prisão preventiva? Só presumindo que a pessoa é culpada para prender preventivamente. Vamos chegar lá. Como é que existe a sentença condenatória? Só presumindo que o acusado seja culpado para poder condenar. Pois bem, essa presunção de inocência é sempre que ingressa uma prova no processo, o juiz examina a prova, ele deve avaliar essa prova. E ele deve, ao iniciar essa avaliação, ele deve iniciar com a suposição, imbuído da suposição de que o acusado é inocente. Terminada a fase instrutória, o juiz vai examinar todo o conjunto probatório, né, para chegar a uma decisão. Enquanto ele está pesando toda essa prova para dar a sentença, enquanto ele está pesando, ele não é completamente imparcial, não. Ele deve examinar a prova presumindo a inocência, supondo que o acusado é culpado. E, mesmo supondo, avaliando essa prova, mesmo supondo que o acusado é inocente, mesmo com essa suposição, durante a avaliação da prova, se mesmo com essa suposição ele concluir, ele não conseguir se convencer que o acusado é inocente, pelo contrário, ele adquirir a convicção de que o acusado é culpado, aí ele lança uma sentença condenatória. Óbvio que a partir desse momento em que ele começa a formular a sentença condenatória, mentalmente terminou o princípio da presunção de inocência para esse juiz, não para o tribunal. Pois bem, é interessante ainda que se saiba uma coisa. A presunção de inocência ela é prevista na Constituição. Tá? É uma garantia constitucional. Ela possui 2 filhotes, a presunção de inocência. Ele é mãe de 2 filhotes, que é o princípio in dubio pro réu, que diz respeito à prova, e o princípio do favor rei, que diz respeito à interpretação das leis processuais. O que significa in dubio pro réu? Chega uma prova. Essa prova não dá para saber de forma clara se o fato aconteceu desta ou desta maneira. In dubio pro réu, o juiz deve optar como tendo ocorrido da maneira mais favorável ao acusado. Na dúvida, em favor do réu. Princípio do favor rei. As leis não falam por si só. Deve-se procurar no interior delas o sentido delas, o significado delas, o que elas querem dizer. Isso se chama interpretação da lei. Segundo o princípio do favor rei, a interpretação da lei processual penal deve ser favorável ao acusado. Se a lei permitir autorizar 2, 3, 4, 5 interpretações distintas, deve escolher a mais favorável. E acontece isso, da lei autorizar distintas interpretações. E um tema recorrente, né? As cautelares, a prisão preventiva. Mas como que existe no processo o princípio da presunção da inocência
se alguém pode ser preso preventivamente, ou seja, antes de haver uma sentença condenatória. Isso não afasta a presunção de inocência? Não. Eu explico por quê. A presunção de inocência não exige a presunção de inocência. A prisão preventiva não exige prova de crime. Não exige prova de crime. Aí sim, se exigisse prova de crime, haveria violação do princípio da presunção de inocência. A preventiva exige prova da materialidade. É outra coisa. Prova da materialidade. E indício suficiente de autoria. Não é necessário que haja crime, que esteja provado crime. Não. Basta prova de materialidade, que por si só não é crime, e indícios suficientes de autoria. Além de que é necessária a necessidade, ou porque a testemunha vai fugir, ou porque está ameaçando testemunhas, deve haver a necessidade da preventiva. O fundamento da preventiva não é o delito, a prática do delito, mas a necessidade. São coisas distintas. E a prisão preventiva, por isso, não afasta a presunção de inocência. A presunção de inocência diz respeito ao crime. Era isso. Muito obrigado.